Então vamos lá, lembrar que o único povo que falou, né, faremos e ouviremos foi o quê? Foi a China? Foi quem? Foi a Inglaterra? Foi o Egito? Foi o quê? Não, foi Israel. Né? Antes de Moisés subir o Monte Sinai para receber a Torá, Israel falou, faremos e ouviremos. Deu um cheque em branco nas mãos de Moisés e lá dizem os nossos sábios que por conta disso o Criador viu mérito em Israel e entregou a sua Torá no Monte Sinai, porque o povo não estava questionando nada. Olha, faremos e depois ouviremos. O que o Criador falar, a gente faz, tá? Apocalipse 14, vai. Tem dois comentários aqui, um do Biratã e outro do Elisha, depois que você... Ah, tá. Vou ler esse último versículo de Apocalipse 14, 5. E depois a gente vai para os comentários dos irmãos. E na sua boca não se achou engano. Ou seja, ainda que alguém que faz parte dos 144 mil, ele pode falar alguma coisa errada, mas não é com dolo, tá? Porque todos nós estamos em Techuvá, conforme diz em Atos 3, 21. A restauração completa, o download de 100% é só quando o Mashiach voltar, tá bom? Ou seja, quando diz que e na sua boca não se achou engano, ou seja, o remanescente, alguém que faz parte dos 144 mil, ainda que fale alguma coisa errada, depois se retrata, olha, eu falei isso, eu achei que era isso, mas agora eu estou vendo que não é. Ou seja, não existe dolo quando diz que na sua boca não se achou engano. Então é isso, tá? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Elohim, tá? Então olha que bênção, né? Então essa última geração, provavelmente a nossa, tá? Que vai passar a pior prova que a humanidade já passou, vai receber o maior prêmio que a humanidade já recebeu, tá? Então, com certeza, muitas pessoas de muitas eras gostariam de estar vivos agora, nesse período que a gente está vivo, para poder fazer parte desse grupo seleto de 144 mil. Pode falar, Mary. Então, o Biratã botou, muito interessante o comentário da Torá da Sefer sobre afligir os midianitas. Ah, legal, ó. Essa Torá da Sefer, ela é muito boa, tá? A gente recomenda até os irmãos adquirirem, a gente vai ler. Foi legal o Biratã tá falando, tá? Tem comentários excelentes essa Torá da editora Sefer, tá? Bem lembrado pelo nosso Ari, o Biratã Yosef, Todarabá. E o Elisha está botando virgem, ou seja, puro com Torá na mente e no coração. Todarabá. E Pavlos botou, em Apocalipse, na sequência já vem os juízos. Isso mesmo. Então, virgens no coração, como o irmão Yachar falou, e o Pablo disse que logo depois vem os juízos, já em Apocalipse, né? Perfeito. Então, temos que ser como Pinhais, tá? Cada um do remanescente, dos 144 mil, é um mini Pinhais, vamos dizer assim, tá? Aquele mesmo estilo de pessoa que era Pinhais, que mais para frente Elias, né? Eliahu Hanavi, era intrépido. Lembrar que Elias, né? O pessoal no cristianismo parece até aquele pessoal do Woodstock, né? Paz e amor. Não todos, tá? Mas a maioria, né? Paz e amor, né? Paz e amor. Festival de Woodstock, né? Aquele festival de rock que teve há várias décadas atrás, lá nos Estados Unidos, né? Paz e amor. Eles acham que é só negócio de paz e amor, né? Então eles não percebem que Eliarro, né? Elias, ele matou os profetas de Baal, centenas, né? Eles não percebem que o povo de Israel sempre teve que ser preparado para a guerra, ir para a guerra, tá? O Davi foi consagrado depois de vencer o gigante Golias, tá? Então Davi não chegou com um buquê de flores para o Golias, né? Tome um buquê de flores, né? Tome livros, né? Golias é uma vítima da sociedade. Não tem nada disso. Então o nosso povo sempre foi guerreiro, tá? Sempre foi guerreiro, tá bom? Então é uma característica do nosso povo. Mashiach Yahushua falou para os seus discípulos para comprarem espadas, tá? Isso tem lá em Lucas, para comprar espadas, quem não tivesse espada que comprasse espadas, porque eles iam passar em um lugar muito perigoso, que tinha muito assalto. Mashiach, na aliança renovada, falou para comprar espadas. Na época de Esdras e Neemias, Ezra e Nehemiá, eles trabalhavam com uma mão e com a outra eles seguravam a arma, porque os inimigos queriam atacar os nossos irmãos da casa de Judá, na época de Neemias e Esdras. Ou seja, com uma mão o sujeito trabalhando lá e com a outra uma arma, tá? Se vier o inimigo aqui, e de tantos em tantos
metros, alguém dava o sinal se fosse atacado, para um socorrer o outro, tá bom? Para levantar o muro. Então, infelizmente, muitos do cristianismo não percebem isso, tá? Que nós não amamos a guerra, ninguém ama a guerra. Ah, eu tô doido para ter uma guerra aí e tal. Não, mas a gente tem que ser preparado para a guerra, tá? Então, vamos lá. Lembrar que diversos homens foram abençoados pelo Criador por tomar atitudes que hoje em dia seriam atitudes condenadas pela sociedade. Se hoje em dia Pinhas matasse o príncipe de Simeão e a princesa midianita, ia dar na televisão, ia ter disque denúncia procurando ele, o príncipe israelita era vítima da sociedade, aí ia vir alguém defender ele, que não era bem assim, que a princesa midianita também era uma vítima da sociedade, ia surgir a sociedade protetora do príncipe de Simeão, a sociedade protetora da princesa dos midianitas. Então, assim, tá terrível esse tempo que a gente está vivendo, mas... Inclusive, o nosso povo ele só está vivo hoje porque se preparou para a guerra. Porque se preparou para a guerra, exatamente. Então, a gente não estaria nem aqui hoje. A gente não estaria nem aqui, né? O pessoal de mais livros, menos... como é que é? Como é que fala? Mais livros, menos armas, né? Um buquê de flores, né? Então, não é assim. Eles mesmo que falam isso andam cheios de guarda-costas em volta deles, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. O Criador concede, né, Números 25, 13, desde o 12. Portanto, diz: eis que lhe dou a minha aliança de paz. A ele e a sua semente depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo, teve ciúme pelo seu Elohim e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zimri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Shimeonitas. Olha, como eu disse, tá? Um dos principais da tribo de Simeão. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Tsur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. E falou Yahuá a Moshe dizendo, agora que o Biratã falou, né? Bem interessante, o nosso irmão Yosef, né? Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor, né, lá do Baal Peor, e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor, né? Então vamos lá. A gente vai estar lendo aqui um comentário da Torá, da editora Sefer, tá? Olha que interessante. Afligireis aos midianitas. Afligireis aos midianitas. Elohim ordena aqui a guerra contra os midianitas. O exegeta Narmânides, tá? Narmânides é um grande comentarista do nosso povo de Israel, tá? O exegeta Narmânides faz esta observação. Por que só contra os midianitas e não também contra os moabitas? Já que Moabe havia contratado Balaão para amaldiçoar Israel. Então a pessoa pensava, não era Moabe lá que estava indo contra Israel? Por que o Criador manda se vingar de Midian, né? Segundo ele, esta diferença existe porque os moabitas temiam o povo de Israel e o seu medo era um medo material diante do poder de Israel, o temor político, nacional, que um país pode ter contra o outro. Os midianitas, ao contrário, odiavam o povo de Israel. As suas terras não estavam no caminho por onde devia passar Israel. E seu estado não estava em perigo, ou seja, eles não tinham nada a ver com a história. Tá? Imagina, alguém que se mete numa briga que não tem nada a ver com aquela briga ali, é pior até do que a outra pessoa que está brigando. Tá? As suas terras não estavam no caminho por onde devia passar Israel. E seu estado não estava em perigo. Apesar disso, trataram de aniquilá-lo. E como não podiam fazê-lo, usaram a corrupção para assimilá-lo. Por isso é a ira de Yahuá que caiu somente sobre Midian. E vemos em Devarim, Deuteronômio, que Elohim proibiu Israel de guerrear contra Moabe. Na semana passada eu dei para vocês esse texto, Devarim, Deuteronômio 2,9. O Criador disse que não tinha dado para Israel, porque era dos descendentes de Ló. Tá? E o Talmud nos diz a razão, porque de Moabe tinha de nascer Ruth, e de sua descendência o rei David, e finalmente desta estirpe
o rei Messias, né, que veio 2000 anos atrás, o nosso Mashiach Yahushua, tá? Então olha que coisa interessante, o próprio rei Davi, para a gente refletir, né, um membro da tribo de Judá, ele não tinha essa pureza biológica toda, né, que hoje em dia os nossos irmãos da casa de Judá exigem para quem está voltando, né? Ah, se foi para a diáspora já não é mais judeu, que não sei o quê, que judeu tem que ser puro. O próprio rei Davi tinha sangue de moabita também dentro dele. Pinhais, ele tinha o sangue midianita, tá? Então vamos lá. E aqui com relação ao rei Davi, porque de Moab tinha de nascer Ruth, e de sua descendência o rei Davi finalmente desta estirpe o rei Messias, tá? Ou seja, Pinhais tinha o DNA de Midian também dentro dele, embora ele fosse levita, tá? E o rei Davi tinha o DNA moabita dentro dele, embora o que prevaleça é a casa paterna, tá? Seu pai, que era da tribo de Judá. Então, é muito interessante aqui esse comentário para a gente entender, tá? Ou seja, então quando alguém está brigando, duas pessoas brigando, aí vem uma terceira que não tem nada a ver com a história e se mete na briga, muitas vezes é pior do que as outras que estão brigando, tá? Então essa foi a situação de Midian. Vamos lá. Então foi um ataque muito baixo, tá? O profeta assalariado das nações, Bilam, ele não podia amaldiçoar Israel, ou seja, Israel não pode ser destruído de fora para dentro, só de dentro para fora. Quando nós que somos israelitas violamos os mandamentos, estatutos e juízos, nós abrimos brecha, tá? Nas nossas vidas. Aí vem a calamidade sobre nós. Então, como ele não conseguia amaldiçoar Israel, ele aconselhou, tá? Ele deu um conselho para o rei Balaque, tá? Vamos ver em Números 25:1. Israel deteve-se em Shitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, tá? Ou seja, e a líder dessas mulheres moabitas, tá? Era justamente Cosbi, que era midianita, tá? Então vamos dizer assim, só para a gente trazer para os dias de hoje, para contemporaneizar, tá? Era como se fosse um bloco carnavalesco entrando no meio do arraial de Israel, as mulheres nuas, seminuas, tá? Seduziram os israelitas, tá? E junto com essa sedução sexual veio a adoração a Baal Peor, tá? Que a gente falou na semana passada, tá? E algo terrível estava acontecendo, tá bom? E já tinham morrido 24 mil pessoas, ou seja, quem muito é dado, muito será cobrado, como diz em Lucas, capítulo 12, tá? Como o Criador, ele em todo o tempo acampando ali junto do povo de Israel, muito foi dado, então a tolerância é zero, tá? Em relação a esses pecados assim nefastos, tá bom? Ou seja, se não fosse Pinhais, não teriam morrido só 24 mil pessoas, teriam morrido provavelmente quase que 100% do povo de Israel, poucos escapariam, tá? Então vamos lá. No capítulo 26, Elohim, ele manda, Yahuwah Elohim manda fazer um censo de Israel. A gente não vai ler o texto todo para a gente ganhar tempo. A gente vai ler um comentário bem interessante aqui da Torá da Sefer, tá? Olha que interessante. No capítulo 26 vai falar sobre o censo, tá? E o detalhe, em Números 26:2, traduzem assim, tomai a soma, né, de toda a congregação, tal. Só que no hebraico erguei a cabeça. Então, olha que bonito, só no hebraico, tá? Ou seja, quando faz o censo, a cabeça dos israelitas é erguida. Então, olha que bonito, tá? Levantai o censo, erguei as cabeças. São muitas as razões que levaram Yahuwah a ordenar contar aqui a congregação dos filhos de Israel. O Midrash escreve que em todo lugar onde os israelitas tiveram que sofrer uma mortandade, foram contados, assemelhando-se ao caso do pastor em cujo rebanho entraram lobos e mataram parte dos carneiros. O pastor conta para saber quantos ficaram. Uma outra explicação é que, saindo do Egito, os israelitas foram entregues a Moisés, contados. Lembrar que quando, na época de Moisés, que eles saem do Egito, eram 603.550, tá? Vamos lá. O pastor conta para saber quantos ficaram. Uma outra explicação é que, saindo do Egito... isso aqui eu já li. Uma terceira razão é que a Torá, ao enumerar aqui as famílias de Israel, logo após o assunto de Baal Peor,
quer mostrar que estas sempre conservaram a sua pureza familiar e integridade moral. O erro de Zimri, no capítulo 25, versículo 14, foi um dos casos singulares e únicos na história de Israel, e por isso causou indignação entre o resto do povo, que geralmente conservou a sua pureza intacta, tá? Ou seja, então quando alguma coisa é relatada, olha só, vamos abrir em Romanos 15, 4, tá? Esse texto é bom a gente deixar marcado, tá? Nas nossas Bíblias. Tá? Por que algumas coisas são escritas na Bíblia e outras não são? Romanos 15, 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos tikvah, esperança. Então, olha que legal. Foi para que nós tivéssemos o quê? Através das Escrituras, paciência e consolação, e tivéssemos esperança, tá? Então, esse é o motivo de algumas coisas serem escritas e outras não. Muitas pessoas ocidentais vão olhar, o povo de Israel aprontava, que não sei o que. Não. Olha o que o comentário disse. Na maioria das vezes o povo agia de forma correta. Quando eventualmente acontecia alguma coisa que destoava, o Criador relatava na Escritura. Lembrar que o Criador não esconde o pecado, os pecados do nosso povo de Israel, tá? Ou seja, quando faz alguma coisa de errado, a Escritura relata, né? E, por exemplo, vai relatar Rúben, né? Lá, o que gerou a tribo de Rúben. Ele fez alguma coisa errada, a Escritura relata. Vai relatar, por exemplo, algumas coisas erradas que os patriarcas faziam também, tá? Alguns dos patriarcas, vamos dizer assim, tratavam um filho melhor do que o outro, então para que a gente venha aprender a não repetir aqueles mesmos erros, tá? As matriarcas também. Então, diversos personagens, como por exemplo, o próprio homem que era segundo o coração de Elohim. A Escritura mostrou os erros dele, tá? O rei Davi, quando ele errava, a Escritura mostrava os erros dele, tá bom? Ou seja, então a Bíblia é bem realista, mas na maioria das vezes o povo de Israel teve atitudes que foram justas, corretas, tá? Então vamos lá, lembrar que o único povo que falou, né, faremos e ouviremos, foi o quê? Foi a China? Foi quem? Foi a Inglaterra? Foi o Egito? Foi o quê? Foi Israel, né? Antes de Moisés subir o Monte Sinai para receber a Torá, Israel falou, faremos e ouviremos. Deu um cheque em branco nas mãos de Moisés, e lá dizem os nossos sábios que por conta disso o Criador viu mérito em Israel e entregou a sua Torá no Monte Sinai, porque o povo não estava questionando nada. Olha, faremos e depois ouviremos. O que o Criador falar, a gente faz, tá? Vamos lá. Então, no capítulo 26, vem falar do censo, tá bom? Então, aqui, uma coisa interessante que a gente vai ver no nível Sod, que é o quarto nível, no capítulo 26, versículo 5, olha que legal. Aqui diz assim, Reuven, o primogênito de Israel, os filhos de Reuven foram Hanor, do qual era a família dos Hanoquitas, né? Aí no hebraico, aqui, cada família vai aparecer a letra Rei no início, tá? E no final a letra Yud, tá? E a gente invertendo, porque assim, dos Enoquitas, tá? Dos Hanoquitas. Em hebraico é Hanohi, tá? E todas as famílias vai aparecer alguma coisa, ou seja, começa com a letra Rei e termina com a letra Yud, tá? Invertendo, botando Yud na frente e Rei depois, tá? Yud Rei fica Iá, o bigrama, que é a abreviatura do nome Yahuá. Olha que lindo, tá? Então, vamos ver o comentário. Nota-se que ao citar as famílias, a Torá os denomina em hebraico Hanor, Hanohi, Palu, Paluí e etc., para fazer com que a primeira e a última letra do nome hebraico da família levassem o bigrama, o nome de Elohim, abreviado, Iá, e assim fosse atribuída a Yahuá. Foi por isso que o rei Davi denominou os filhos de Israel como sendo as tribos de Yahuá. Shiftei Yahuá, Salmo 122, tá? Então vamos lá rapidinho, tá? No Salmo 122, olha que bonito. O povo de Israel é tão chegado ao Criador, tá? Que as tribos
elas são chamadas de tribos de Yahuá. Olha aqui, Salmo 122, versículo 4. Desde o 3, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos de Iá, as tribos de Yahuá, como testemunho de Israel, para darem agradecimentos, louvores ao nome de Yahuá. Olha que legal, então Davi, ele no livro de Salmos, ele fala isso, ou seja, isso que é legal na escritura, uma parte complementa a outra, tá? Então as tribos são as tribos de Yahuá. Não é porque fez alguma coisa de errado que deixou de ser tribo do Criador, tá? Um filho pode fazer alguma coisa de errado, mas continua sendo filho, tá? E nós que somos Israel somos filhos de Yahuá Elohim. Então vamos lá. Uma coisa interessante, tá? Que a gente, na hora do Avodá, a gente estava falando, sempre a gente ouve, é muito gratificante ouvir o testemunho dos irmãos e das irmãs. Olha que coisa interessante, em Números 26, 9, olha o que diz. E os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Avirã. Estes Datã e Avirã foram chamados da congregação, que moveram a contenda, olha aqui, vamos ver contra quem era a contenda, olha só. Que moveram a contenda contra Moshe e contra Haron na congregação de Cora. Quando moveram a contenda contra Yahuá. Olha o que a Torá está ensinando. Esse texto aqui tem que marcar nas nossas Bíblias, tá? Ou seja, a contenda era contra Moisés, contra Arão, e na verdade era contra Yahuá, porque a pessoa não tem como ir lá no trono do Criador e discutir com ele, então ela ataca os servos do Criador que estão fazendo a vontade dele, tá? E essa passagem está linkada com 1 Samuel 8,7, que a gente leu alguns minutos atrás, tá? Samuel estava triste, aí o Criador falou, eles não estão rejeitando você não, Samuel, estão rejeitando a mim, para que eu não reine sobre eles, tá? Então, que esse texto sirva de consolo para todos nós. Moisés, um homem que fazia sinais e prodígios, Moshe e Aharon, tá? E mesmo assim, o povo diversas vezes, tá? Rejeitou a liderança de Moshe e de Aharon, tá? Mas, na verdade, a raiva não era contra Moisés e Arão, mas era contra o próprio Criador, tá? Então, vamos lá. Aí vem dizendo aqui que a terra engoliu, né, tragou eles, né, a gente estudou algumas semanas atrás. Vamos ver aqui esse versículo 11, que é muito especial. E os filhos de Cora não morreram, tá? Então, olha que coisa interessante. Em Deuteronômio 5,16, a gente leu hoje no Avodá, né, na hora do Shema Israel, Netzarim, tem as 10 palavras, os 10 mandamentos. Olha o que diz Deuteronômio 5,16, mas para ser entendido bem, tem que ler junto com Atos 4,19 e Atos 5,29, tá? Vocês podem abrindo. Vamos abrir em Deuteronômio 5,16 primeiro, tá? Os filhos de Cora, tá? Algumas semanas atrás a gente falou, eles não seguiram a rebelião do pai. Poxa, mas a Torá não manda o filho obedecer o pai e a mãe? Vamos ler, mas é texto e contexto, vamos lá. Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e a tua mãe como Yahuá, teu Elohim, te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá Yahuá, teu Elohim, tá? Então alguém pode pensar, eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Obedecer o pai e a mãe até o ponto que não entra em conflito com o nosso pai que está nos céus, que é o maior pai de todos, tá? Aí entre o pai da terra e o pai dos céus, a gente vai obedecer o pai dos céus, né? Avinu Sheba Shamayim, tá? O nosso pai que está nos céus. Então, como Cora foi contra Yahuá, foi contra Moisés e contra Aharon, então a gente tem que levar em conta o quê? Atos 4:19 e Atos 5:29. Olha, e nem tinha o livro de Atos na época para eles se basearem, tá? Mas inteligentemente eles perceberam isso. Primeiro a gente tem que amar Yahuá sobre todas as coisas, ó. Respondendo, porém, Kefa e Yohanan, Pedro e João, lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Elohim, ouvir-vos antes a voz do que a Elohim. Ou seja, Pedro e João, né, estavam diante da liderança religiosa, tá, de Israel. Eles queriam calar a boca deles, para eles não falarem mais do Mashiach, tá? Mas eles falaram, não, julgai vós ser justo diante de Elohim, ouvir-vos antes a voz do que Elohim. Até o ponto que vocês, como autoridade, falarem uma coisa que não vai contra a Escritura, beleza, mas se já está indo contra a Escritura e contra o Criador, a gente não obedece. Vamos lá, Atos 5:29.
Porém, respondendo Kefa, Pedro e os Shilihim e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Elohim do que aos homens, tá? Então, é bom vocês terem marcados na Bíblia de vocês, desses textos, tá bom? Então, quando a obediência a uma autoridade, tá, entra em conflito com o Criador, a gente tem que seguir primeiro ao Criador, tá bom? E esses filhos de Cora não morreram, porque eles... e muitas vezes também não precisa a gente discutir, tá? Não é para a pessoa falar assim, se o seu pai e sua mãe der uma ordem para você que viole a Escritura, ainda assim ele continua sendo seu pai ou sua mãe, tá? Você não precisa ofender ele por causa disso, xingar ele, destratar ele, tá? Com todo o erro dele, ele continua sendo o pai, continua sendo a mãe, tá? Só de uma maneira respeitosa você vai posicionar, olha, você é meu pai ou você é minha mãe e tal, eu vou te respeitar, mas isso aqui eu não posso obedecer. Não precisa ofender, não precisa faltar com respeito, tá bom? Porque tem gente que acha que pode faltar com respeito. Não pode. Olha, aqui eu vou preferir seguir ao Criador, tá? Que é o que a Bíblia diz, tá? Então vamos lá. Mas sem faltar o respeito com o pai e a mãe. Deixa bem claro isso. Ou qualquer liderança, tá? Vamos lá. A gente vê que Pedro e João, eles não ofenderam. Vocês, liderança religiosa, seus vacilões, seus isso, seus aquilo, não xingou eles nem nada. Só chamaram eles à razão, tá? Então vamos lá. Os filhos de Cora não morreram. E ainda bem que eles não morreram, tá? Porque eles compuseram, tá, diversos salmos, tá? Quem quiser anotar, tá, o profeta Samuel e alguns salmistas são descendentes diretos de Cora, tá? Onde é que está isso? Anotem na Bíblia de vocês. Pô, Samuel, que negócio é esse de dizer que o profeta Samuel foi descendente de Cora? O cara que a terra engoliu ele, mas não morreu toda a família dele? Não. Números 26:11 diz, e os filhos de Cora não morreram. Porque eles não morreram, tá? Eles suscitaram descendência até chegar Samuel e alguns salmistas. Quem quiser anotar, 1 Crônicas, capítulo 6, do 33 até o 38, tá? Você vai descobrir que Samuel era descendente desse camarada chamado Cora, tá? E, por exemplo, os salmos 84, 85, 87 e 88 foram compostos, tá, pelos descendentes de Cora. Vamos ler só o início do Salmo 84, tá? Que é um dos salmos mais bonitos, né? Entre os salmos, tá entre os mais bonitos. Ó, Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Yahuá Tsevaot, Yahuá dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios de Yahuá. O meu coração e a minha carne clamam pelo Elohim vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para sua prole, junto dos teus altares. Yahuá dos exércitos, Rei meu e Elohim meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então, vocês podem ler depois com calma o salmo inteiro, tá? Só para a gente lembrar. Ou seja, se esses meninos aqui, esses filhos de Cora, não sobrevivessem, não teria profeta Samuel, não teria esses salmos bonitos aí, o 84, 85, 87, 88, tá? Seria uma perda para o nosso povo de Israel. Pode falar, Mary. O Pablo escreveu assim, uma pergunta, eles continuaram se reunindo com liderança religiosa. Nós devemos continuar tendo comunhão até mesmo para testemunhar e caso haja conflito nos posicionarmos, eu assim faço. Então o Pablo está perguntando com relação à liderança religiosa, né? Diz assim, na época dos apóstolos, é isso, irmão? Se puder explicar melhor. Se puder explicar, dar mais detalhe, tá? Então, se foi isso, ou seja, o que acontece? Os Netzarim, no começo, né, eles continuavam frequentando sinagogas junto com todos que frequentavam ali, porque não tinha motivo para sair. Depois de um tempo, a convivência se tornou impossível, tá? Se tornou impossível. Só para a gente ter ideia, eles criaram diversas coisas no avodá, no serviço e na adoração,
que viessem a desestimular os Netzarim de participar. Então eles introduziram outras coisas no culto, né, no serviço, na adoração. Eles chamavam os seguidores do Messias de Minim, que eram os hereges. Eles modificaram o Shema Israel. Lembra que eu estava falando mais cedo que nós fazemos o Shema original? Eles mudaram o Shema Israel, porque no Shema Israel original, que foi o que a gente leu, lá nos 10 mandamentos fala: estas palavras Yahuwá entregou a Moshe em 2 tábuas de pedra, sem nada mais acrescentar. Então os Netzarim falavam: poxa, que negócio é esse de vocês dizerem que tem Torá, Torá escrita e Torá oral, né? Então isso é uma falácia, existe a Torá escrita, tá? Ou seja, não existe esse negócio que Moisés desceu com uma Torá oral. Claro que Moisés sabia algumas coisas como fazer na prática, mas Moshe não desceu com uma Torá oral. Então tem diversos textos na Bíblia que mostram isso, tá? Por exemplo, na época do rei Josias, né, Yoshiarro, o Hilquias falou: achamos o Sefer Torá, achamos o livro da lei, da Torá, né? Ou seja, se a Torá estava perdida nos dias do rei Josias, foi achado nos dias dele, através de Hilquias, quanto mais essa Torá aí oral, né? Tem diversos motivos que comprovam isso. Então, por quê? Os ortodoxos, eles falavam um monte de coisa que violava a Torá. E no que violava a Torá, os Netzarim não aceitavam. Aí na hora do Shema Israel, até então todos faziam igual que a gente fez hoje. Aí os Netzarim enfatizavam bem: estas palavras Yahuwá falou a Moshe no monte, entregou em 2 tábuas de pedra, sem nada mais acrescentar, né? Para dar uma espetada nos ortodoxos, né? Tipo assim, não existe Torá oral. Aí por isso que eles mudaram o Shema Israel. Hoje o Shema Israel dos ortodoxos já é diferente, tá? Então, respondendo ao irmão Pavlos, o que acontece? Os Netzarim praticamente foram convidados, tá, a se retirarem, foram expulsos, tá, da convivência com os outros judeus que não acreditavam no Messias. Foi daí que eles passaram a se reunir nas casas. Se a gente abrir, por exemplo, vamos abrir lá em Filemon, só para a gente ter ideia, tá? Estou falando em Filemon, mas tem vários textos, tá, que mostram isso, tá? Olha que interessante, logo no início de Filemon, olha o que fala. Pode falar, né? O Pablo, eu acho que ele está falando, atualmente eu me reúno e não fui expulso ainda. Eu acho que ele está falando sobre o sistema religioso, tipo assim, que ele continua se reunindo, né? Continua tendo comunhão para testemunhar. E caso haja conflito, assim, ele está perguntando se posicionar, entendeu? Que ele faz assim. Entendi. O que a gente está falando aqui é que, por exemplo, toda tradição boa, que a gente sempre vai falar, né? Toda tradição boa a gente vai guardar, que nos aproxima do Criador. Mas a casa de Judá, ela alega muitas vezes uma Torá oral que viola a Torá escrita. Então isso é um absurdo, entendeu? Como que a Torá oral vai violar a Torá escrita? Então é contra isso que a gente se refere. Ou seja, Moisés sabia como proceder em diversas situações, mas dizer que ele desceu com uma Torá escrita e uma oral, essa que eles usam hoje, né, para ficar contra o Mashiach, contra os seguidores do Mashiach, então é isso que a gente está sinalizando, tá bom? Então olha só, em Filemon, logo no iniciozinho diz, né, ele diz assim: Shaul, Pavlos, prisioneiro de Yahushua HaMashiach, e o irmão Timóteos, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Afiá e a Arquipos, nosso companheiro, e a Querilá, a congregação que está em tua casa. Tá vendo que interessante? Diversos textos mostram que os Netzarim se reuniam nas casas. Quando ficou impossível, eles tentaram, tá? Mas quando viu que estava impossível, eles passaram a se reunir nas casas. Foi isso que acabou acontecendo, tá bom? Então, lembrar que o judaísmo nessa época, aí no primeiro século, ele se reinventou para rebater os discípulos do Messias, tá? Ele se reinventou, criou uma série de dogmas e coisas que iam contra a Torá escrita. E eles falavam, né? Isso aqui é a Torá oral que fala isso, tá? Então é isso que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá. Com relação ao irmão Pavlos, né?
já para ele ir refletindo, é só uma questão de tempo, meio que só muda o endereço, tá? Em Apocalipse 18 fala, sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas. Ou seja, quando o Criador decreta uma sentença contra uma instituição ou contra uma localidade, se um justo ele se encontra naquela instituição e naquela localidade, mesmo ele sendo justo, ele muitas vezes vai sofrer a pena que não era destinada a ele. Então, o que acontece com os Netzarim em todos os séculos é isso, meio que só muda de endereço, tá? Só muda de endereço, né? Ele vai ter que sair, mais dias, menos dias ele vai ter que sair, né? Por isso que diz lá em Apocalipse 18, sai dela, povo meu, né? Olha que interessante, esse texto, ele é marcante no Teshuvá de todos os Netzarim, tá? E ouvi outra voz dos céus que dizia, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até os céus e Elohim se lembrou das iniquidades dela. Ou seja, Babilônia, no hebraico é Bavel, é confusão, todo o ismo, toda confusão, o Criador ordena que a gente saia, né? Então, o que acontece? É uma questão de tempo. Então, praticamente todos os Netzarim, irmão Pablo, passam esse processo. Eles descobrem a verdade, ficam ainda um tempo no lugar onde eles congregavam, mas mais dias, menos dias, praticamente ele é convidado a se retirar, né? Então, meio que só muda de endereço, tá bom? Mas você vai fazendo isso tudo com a orientação do Criador. Você vai perguntando a ele e ele vai falando, né? Qual vai ser o momento de tomar essa decisão, né? Então, vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Não, né? Então, a gente vai prosseguir.